mostra a tua cara. Quero ver quem paga. Fingir que perdoou. Dias sim, dias não. Eu vou pra gente ficar assim. tá cheia de gatos. Tuas ideias não. Brasil, qual é o teu negócio? Sem rancor. O tempo não para. O nome do teu sócio. Confia em mim. A emoção acabou. Quem eu realmente fui? Um poeta incompreendido? Um rebelde sem causa? Ou apenas um jovem tentando traduzir em música as dores e os amores de uma geração? O Brasil me conheceu como Cazuza, mas poucos sabem da intensidade de cada passo da minha vida. Minha história não começou nos palcos, mas dentro de um lar carioca onde a música e a arte já estavam presentes. Nasci em 4 de abril de 1958, no Rio de Janeiro, filho de João Araújo, produtor musical, e Maria Lúcia Araújo, carinhosamente chamada de Lucinha, que seria minha grande apoiadora até o fim. Cresci cercado de discos, ensaios e artistas que circulavam pela vida do meu pai. Desde cedo, parecia que destino já me apontava para a música. Na adolescência, era inquieto. Gostava de escrever poemas, inspirado por poetas como Fernando Pessoa e Vinícius de Moraes, mas também mergulhava em canções de rock que vinham do exterior. Era apaixonado pela intensidade da vida, pelas descobertas, e já carregava um espírito livre, contestador, que não aceitava se encaixar em padrões. Foi nesse período que percebi: não seria um homem comum. Minha voz, meus textos e minhas atitudes já me diferenciavam. Eu queria viver tudo, intensamente, e esse desejo me levou, anos depois, a ser mais do que apenas um cantor. Tornei-me a voz de uma geração. Você já sentiu que nasceu para algo maior, mas ainda não sabia o que era? Eu sentia isso todos os dias da minha juventude. Era como se houvesse um fogo dentro de mim, pedindo para ser expresso em palavras, em versos, em gritos de liberdade. Na juventude fui aluno de colégios tradicionais do Rio de Janeiro, mas sempre tive dificuldades em me adaptar à rigidez escolar. Eu preferia escrever, ouvir música, viver intensamente e muitas vezes era visto como indisciplinado. Apesar disso, meu olhar poético já ganhava força e comecei a registrar em cadernos minhas primeiras tentativas de poesia. Meu pai, por estar mergulhado no universo fonográfico, me apresentava ao mundo artístico. Eu acompanhava gravações e respirava aquele ambiente. Mas antes de me tornar cantor, tentei outros caminhos. Cursei comunicação e também trabalhei em uma gravadora. Ainda assim, nada parecia preencher meu desejo de criar. Foi no contato com amigos e com a contracultura dos anos 70 que encontrei meu verdadeiro lugar. O rock, o samba e a poesia se misturavam em mim. Eu queria traduzir os dilemas da juventude brasileira, liberdade, amor, prazer, dor, em palavras que tocassem fundo. Escrevia sobre minhas paixões, sobre noites intensas, sobre a busca por uma vida sem máscaras. Sem saber, eu já estava construindo o embrião do que viria a ser minha carreira. A união da poesia com a música, em um estilo cru, direto e profundamente humano. Você já teve a sensação de estar exatamente no lugar certo, na hora certa? Foi assim que minha vida mudou quando conheci o Barão Vermelho. Ali, eu deixava de ser apenas um jovem poeta rebelde para me tornar a voz de uma geração. Conheci Roberto Frejá e, junto com Guto Goff, Dé e Maurício Barros, formamos o Barão Vermelho. A química foi imediata. Ele já tinha um abavo musical, eu trouxe a poesia e a entrega visceral. Juntos, criamos algo novo, um rock brasileiro cru, intenso e carregado de verdade. O primeiro disco saiu em 1982, mas foi em 1984, com Pro Dia Nascer Feliz, que começamos a ser reconhecidos. Pro dia nascer feliz. Minha voz rouca, minhas letras viscerais e minhas performances intensas no palco chamavam a atenção. Eu não era apenas cantor. Eu vivia cada música como se fosse a última.
Mas nada se compara ao Rock in Rio de 1985. Subimos ao palco diante de uma multidão que jamais esquecerei. Cantei pro dia nascer feliz e bete balanço como se estivesse rasgando a alma. Pro dia nascer feliz. Desce balança, meu, O mundo acordar. meu amor. Me avise Ali, diante do Brasil inteiro, nasceu não só a consagração do Barão Vermelho, mas também a certeza de que eu carregava dentro de mim uma urgência de viver que não podia mais ser contida. Naquela noite, senti que eu não era apenas Cazuza. Eu era a voz de milhares que queriam gritar contra os limites, contra a hipocrisia, contra qualquer prisão. Eu era de fato o poeta exagerado que o Brasil aprenderia a amar e a temer. Você já sentiu que mesmo no auge precisava romper para ser fiel a si mesmo? Pois foi exatamente isso que me aconteceu. O sucesso com o Barão Vermelho era inegável. Estávamos no topo, nossa música tocava nas rádios, nossas letras viravam hinos de uma juventude inquieta. Mas dentro de mim algo gritava. Eu não queria apenas ser a voz de uma banda, queria ser inteiro, sem filtros, sem precisar negociar cada palavra. Eu tinha urgência em cantar o que saía da minha alma, mesmo que fosse incômodo, mesmo que fosse exagerado. Em 1985, tomei uma decisão difícil. Deixei o Barão Vermelho. Muitos não entenderam. Alguns me chamaram de louco, mas eu sabia. Era preciso abrir caminho para minha verdade. E assim, em 1985, lancei meu primeiro disco solo, Exagerado. Jogado aos teus pés. Aquela canção virou quase uma declaração de quem eu era. Exagerado, jogado aos teus pés, não era apenas uma letra de amor, era a minha forma de viver. Intenso, sem medidas, sem pudores. O público sentiu isso e logo a música estourou. Mas junto com a fama, veio também a sombra. A vida desregrada, as noites sem fim, o consumo excessivo. Tudo fazia parte de mim, mas também me cobrava caro. Eu não tinha medo de expor minhas dores, meus vícios, minhas paixões. Cantar sobre tudo isso era como me despir em público. De repente, eu já não era apenas o ex-vocalista do Barão. Eu era Cazuza, o poeta da contradição, o artista que falava de amor e de morte na mesma respiração. E isso era só o começo. Você já imaginou transformar suas feridas em arte e ver o mundo inteiro cantar sua dor como se fosse o deles? Foi isso que aconteceu comigo. Depois de Exagerado, minha carreira solo tomou um rumo arrebatador. Cada disco era como um pedaço do meu diário aberto ao público. Minhas letras eram confissões nuas, falavam de amores intensos, da noite, do vício, da solidão, da liberdade e das contradições que me consumiam. Logo, canções como Codinome Beija-Flor, Ideologia, O Tempo Não Para e tantas outras se tornaram verdadeiros hinos. Eu cantava aquilo que muita gente sentia, mas não tinha coragem de dizer em voz alta. Talvez por isso minhas músicas atravessassem a alma de tanta gente. Brasil, mostra a tua cara. Ecoava nas ruas como um grito de revolta de uma geração que já não aceitava calada as desigualdades. E quando eu dizia o tempo não para, era como se lembrasse a todos que a vida é um sopro e que a gente não pode desperdiçar nenhum segundo. Mas junto com a consagração vieram também os olhares pesados. Eu nunca escondi quem eu era. Vivia minha sexualidade às claras, desafiando preconceitos em um tempo em que ser verdadeiro tinha um preço alto. Para muitos, eu era um escândalo. Para outros, um ícone de coragem. Entre aplausos e críticas, eu seguia firme, transformando minha vida em poesia e minha poesia em música. O palco era meu templo e nele eu encontrava a libertação. Você já pensou como é ouvir de um médico que a sua vida pode estar com os dias contados? Foi assim que a minha história ganhou um novo capítulo, talvez o mais duro de todos. No final dos anos 80, em meio a torneios, shows lotados e discos de sucesso, comecei a sentir meu corpo cobrar. Febres, cansaço, uma perda de energia que não combinava comigo. Fui ao médico e então veio o diagnóstico: HIV positivo.
Naquele tempo não havia os avanços que existem hoje. Era como ouvir uma sentença de morte. Confesso, chorei, me revoltei, senti medo. Mas depois percebi que não adiantava fugir. Eu tinha duas escolhas: me esconder e me deixar consumir, ou transformar essa dor em ainda mais verdade para o mundo. Escolhi a segunda. Continuei compondo, continuei cantando. O público passou a ver em mim não só o artista rebelde, mas também o homem frágil, lutando contra o tempo e contra um inimigo invisível. Cada show, cada música virou uma batalha pessoal. E quando subi no palco já debilitado, não é a pena que eu queria do público, era a cumplicidade. Eu estava mostrando que a vida é para ser vivida até o último acorde, mesmo que o corpo falhe, mesmo que a doença avance. E assim, paradoxalmente, a doença me deu ainda mais força para gritar ao mundo minhas verdades. Você teria coragem de se mostrar vulnerável diante de um país inteiro, mesmo sabendo que seria julgado, apontado e até condenado pelo preconceito? Eu tive. Quando decidi tornar público que vivia com HIV, sabia que não seria fácil. Nos anos 80 e 90, falar sobre AIDS era praticamente uma sentença de exclusão. Muitos artistas se calaram, muitos esconderam. Eu não, preferi enfrentar de frente. Não queria ser lembrado apenas como mais uma vítima. Queria ser lembrado como alguém que deu voz a milhares que sofriam calados. Lembro das manchetes de jornais, da curiosidade, do sensacionalismo barato. Mas também lembro do carinho imenso de fãs que me diziam: Cazuza, você me dá força. Sim, o corpo estava cada vez mais fraco. Eu emagreci, perdi vigor, mas ao mesmo tempo ganhei uma força espiritual e artística que nunca tinha sentido antes. Transformei minha dor em poesia, minha luta em música. Foi nesse período que gravei músicas que se tornaram verdadeiros hinos de resistência e despedida. Eu já não falava apenas por mim, falava por toda uma geração que precisava ser ouvida. A AIDS tentou me calar, mas só me fez cantar mais alto. Você já sentiu a sensação de estar se despedindo, mesmo quando ainda está no palco, sobre as luzes e os aplausos? Foi isso que vivi nos meus últimos shows. Eu sabia que meu corpo já não aguentava a mesma energia de antes. A respiração curta, o suor frio, a exaustão. Mas quando o microfone estava na minha mão, parecia que tudo se transformava. Cada palavra, cada verso era cantado como se fosse o último. Lembro de um dos meus últimos grandes shows, quando cantei com a alma aberta, sem medo de mostrar minhas fragilidades. Alguns diziam que eu estava debilitado demais para subir ao palco, mas eu respondia: é aqui que eu ainda me sinto vivo. As internações se tornaram mais frequentes, o quarto de hospital virou parte do meu cotidiano e nele escrevi algumas das letras mais fortes da minha vida. A dor física era imensa, mas a necessidade de me expressar era maior ainda. Eu olhava no espelho e via um corpo enfraquecido, mas dentro de mim a chama da arte queimava intensa. Eu não queria piedade, queria ser lembrado pela ousadia, pela coragem de viver cada segundo como se fosse o último. Até meus amigos mais próximos sabiam que minha despedida estava se aproximando. Mas eu não queria choro, queria música, não queria silêncio, queria poesia. E assim, até os últimos dias, me mantive fiel a quem sempre fui, um cantor que viveu sem medo da própria verdade. Você já imaginou como é encarar a morte de frente, sabendo que o tempo está acabando? Nos últimos meses, minha vida se resumiu a idas e vindas do hospital. O corpo estava frágil, cada vez mais marcado pela doença, mas a mente permanecia inquieta, sedenta por deixar um legado. Eu sabia que a AIDS naquela época não tinha cura, e os médicos já não me escondiam a gravidade do meu estado. Passei a viver cada dia como um presente raro. Entre uma internação e outra, escrevi poesias, gravei canções e recebi amigos em casa. Queria que eles me vissem sorrindo, que lembrassem da intensidade com que vivi. A dor era forte, mas a necessidade de celebrar a vida era ainda maior. Minha mãe, Lucinha, foi meu porto seguro. Ao lado dela, encontrei coragem para suportar os momentos mais difíceis. Ela dizia que meu brilho nunca apagaria, e eu acreditava. Meus últimos dias foram cercados de amor, música e despedidas silenciosas, mas sinceras. Fui me despedindo pouco a pouco, não apenas das pessoas, mas do palco, da vida noturna, da energia dos shows.
restou-me a poesia, minha voz enfraquecida, mas ainda carregada de emoção. Eu sabia que minha história estava chegando ao fim, mas queria que, quando partissem as últimas notas da minha vida, todos lembrassem de mim não pela doença, mas pela coragem de viver o tempo que me foi dado da forma mais intensa possível. Como você gostaria de ser lembrado quando sua voz se calar? O dia 7 de julho de 1990 marcou o fim da minha jornada. Eu tinha apenas 32 anos, mas vivi como se fossem 100. Morri em casa, cercado pelo amor da minha família, embalado por memórias que jamais se apagarão. Foi cedo demais, eu sei, mas talvez fosse a intensidade da minha vida que não coubesse em muitos anos. Parti com a certeza de que minha música continuaria falando por mim. Cada verso que eu escrevi foi um pedaço da minha alma, uma confissão de dor, amor, rebeldia e liberdade. Não me arrependo de ter sido intenso, verdadeiro, de ter mostrado ao mundo as minhas cicatrizes e meus sonhos. Sei que muitos ainda escutam minha voz como quem conversa com um velho amigo, e isso é a maior vitória, permanecer vivo na lembrança, no coração e nas canções que continuam ecoando. Por isso, se você me ouviu até aqui, não esqueça, viva com coragem, ame sem medo e nunca se cale diante da vida. Eu fui Cazuza e minha história não termina no silêncio. Se essa história emocionou você, deixe o seu comentário contando qual música do Cazuza marcou sua vida. Compartilhe esse vídeo com quem precisa lembrar que a vida é curta, mas pode ser intensa. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui cada história é um eco de memória, e cada memória é uma forma de eternidade.